Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Pod Expo Karine Paiva, diretamente da Nova Era edição 2025. Esses episódios estão simplesmente extraordinários e hoje nós temos uma grande referência no Brasil e fora do país também, em investimento, em mentalidade empreendedora, uma pessoa que de fato saiu do zero ao milhão e depois disso só cresceu, só prosperou. Um homem que cada dia mais demonstra nas suas atitudes e comportamentos o quanto ele valoriza Deus, o quanto ele valoriza a família, e é um prazer imenso receber em Teresina, Piauí, pela segunda vez eu acho que ele veio aqui um tempo, pela segunda vez, mas pela primeira vez no palco da Nova Era, Thiago Nigro. Seja bem-vindo a Teresina. Muito obrigado por essa introdução incrível. Eu nem sabia que eu era tão incrível assim quando você está descrevendo. Será? Só vem Obrigado pra por cá isso. pessoas incríveis. Nossa, obrigado por isso. Foi incrível. Estou muito feliz de ter você aqui. De fato, quando eu selecionei as pessoas para participar da Nova Era, eu tive o cuidado de pensar no projeto e no propósito e trazer pessoas para estar aqui, né? Então, teve uma turma muito bacana que passou. Sim. E ter você aqui é uma honra, é um motivo de muita alegria. E eu desde cedo senti que hoje seria um dia muito especial, tá? Amém. Tiago, vamos falar sobre liberdade financeira e empreendedorismo. Na sua perspectiva, na sua visão, o que define uma pessoa que vai ter sucesso financeiro, sucesso nos negócios? Nossa, eu sempre fui uma pessoa de perguntar muito e aprender muito. Então, eu vejo que tem pessoas que elas têm medo de perguntar, ou por vergonha, ou por não querer parecer que de alguma forma elas não sabem alguma coisa. Eu sempre fui o oposto disso. Então eu sempre fui atrás de pessoas que sabiam muito mais do que eu e o tempo todo. E uma das pessoas que eu consegui acessar num desses momentos ao longo da minha vida foi o Jorge Paulo Lema. Sim, sim. E aí eu perguntei para ele. Sou fã dele. Não é? Não tem como não ser. E aí eu perguntei a mesma coisa que você acabou de me perguntar para ele. E aí ele me trouxe uma coisa que eu achei incrível. Ele falou que são 5 coisas. E uma delas foi o que mais me agregou, né, nessa pergunta, que ele chamou de grit. Grit seria garra. Grit seria aquele brilho no olho que você vai entrevistar alguém, você olha para a pessoa e ela não disse nada ainda, mas você percebe o quão capaz ela está de se doar, de se entregar, de fazer acontecer. Né? Isso daqui não é uma capacidade técnica, isso daqui é aquele brilho no olhar, é aquela vontade que a pessoa tem de fazer diferente, é aquele incômodo que ela tem de continuar no lugar que ela está. Então, isso que ele me respondeu faz sentido, porque quando eu aplico a minha vida, eu vejo que eu nunca fui o melhor em absolutamente nada. Na verdade, eu sempre fui o segundo em muitas coisas. Então, por exemplo, eu joguei tênis, eu joguei federado tênis na infância e tudo mais. E eu cheguei em talvez mais de 20 finais de tênis. E nessas 20 finais eu fiquei em segundo lugar. Eu nunca ganhei em primeiro um torneio de tênis. Mas quando eu olhava para mim, eu era esse cara que eu não era o bom no tênis, eu não era o bom na comunicação, eu não era o cara mais inteligente, eu não era o cara melhor em nada, mas eu era o cara que mais queria dar certo. Então, não foi pela minha capacidade técnica, não foi por algum tipo de sorte que apareceu, foi por essa vontade de dar certo. Porque quando você está com essa vontade de dar certo, esse incômodo de não aceitar a sua realidade presente... Ser inconformado, né? Esse inconformismo te faz tentar até conseguir, te faz perguntar até descobrir, te faz verificar novas possibilidades e modelos. Porque os modelos mudam. O modelo que me enriqueceu não é mais o modelo que vai enriquecer hoje as próximas pessoas. Então você vai tentar até conseguir, mas esse grit, essa garra, ele com certeza é o fator mais determinante que existe. Maravilha. Como foi para você sair do zero ao primeiro milhão? Além dessa garra, o que mais? Imagina assim que você estivesse compartilhando com alguém um direcionamento para sair do zero ao primeiro milhão. Eu diria que a garra foi importante, mas a garra sem outras coisas ao redor vai te fazer virar um abestado. Bobão, vai bater a cabeça na parede, não é? Então, você precisa de ferramentas, você precisa de modelos de negócio. E a principal mudança que eu precisei ter para que eu atingisse algum tipo de resultado financeiro na minha vida, além da vontade, foi eu descobrir o seguinte, que aquelas pessoas que empobrecem ou se mantêm sem algum tipo de liberdade financeira são aquelas que são vendedoras de horas constantes.
as pessoas que são vendedoras de horas e elas se mantêm vendendo horas até o final da vida delas. E quando elas decidem se questionar, vem alguém e aumenta o valor da hora delas. Então, o alto salário acaba se tornando a grande algema de ouro de alguém que poderia se tornar livre em algum momento. Não é? Então, esse salário cada vez mais alto, na verdade, não te traz liberdade, te escraviza muitas vezes. Então, a primeira e principal mudança, fora essa vontade, que para mim é a base, é você parar de ser um vendedor de horas e você passar a ser um comprador de horas. Não é? Então, você tem uma linha onde você tem dois opostos. Ou eu só vendo a hora, ou eu só compro a hora. E aqui, ao longo do caminho, você pode ir evoluindo nesse processo. Então, por exemplo, eu fui garçom. Você falou que eu comecei do zero e, de fato, eu fui garçom, eu fui barman, eu trabalhei na Hershey's vendendo a minha hora como estagiário, só que em algum determinado momento eu entendi que eu não deveria mais vender a minha hora porque eu tinha 24 horas no dia. Metade do dia quase você dorme, metade do dia... Sobra pouco tempo. Então eu parei de vender a minha hora e eu comecei depois a vender o meu serviço. Não é? Então quando você vende o seu serviço, você já não tem mais um limite de horas. Agora você tem um limite de resultado. Não é? Se eu conseguir vender mais, eu vou enriquecer mais. Então eu passei a vender meu serviço no mercado financeiro quando eu era um assessor de investimentos. Só que depois que eu passei então a vender meu serviço, existe um próximo degrau. E o próximo degrau passou a ser vender projetos. Porque eu vendia serviço, mas eu passei a vender projetos para as pessoas que iriam trabalhar junto comigo. Então eu passei a vender futuro para elas. E elas muitas enriqueceram. E depois disso existia um próximo degrau que de fato foi vender o lucro líquido futuro da minha empresa, que seria o equity, não é? Sim. Então existe uma jornada de maturidade para você chegar aqui. Mas o primeiro passo é entender que você não pode ser um vendedor de horas constante, porque isso vai te escravizar. Então você precisa descobrir formas para ganhar mais por performance, por resultado, do que apenas por esforço e trabalho. Maravilha. Tem uma outra pergunta ligada à área financeira, né? Qual é a hora de investir? Porque, por exemplo, tem muitas falas que falam, você tem que desenvolver uma mentalidade investidora, né? Então, a mentalidade investidora não é quanto você investe, é o comportamento. Mas olhando assim para o mundo empresarial, vamos imaginar que você Karine, a que momento você vai investir para gerar equity? Até que ponto você tem que fortalecer a empresa e até que ponto você vai guardar dinheiro para fazer dinheiro trabalhar para você? Como que funciona isso? Isso é uma questão matemática para mim. Você tem um dinheiro e você é inteligente. Então você tem possibilidades. Dentre essas possibilidades, você pode trazer um dinheiro para a sua vida pessoal, você pode investir esse dinheiro na empresa. Na sua vida pessoal, você tem um custo-oportunidade. Então isso daqui você pode investir numa ação, no fundo imobiliário, numa renda fixa. Ou em algo que vai tirar um prazer, ou uma viagem, alguma coisa. O dinheiro na empresa, você também tem opcionalidades. Então você pode investir em trazer um bom profissional para a empresa, você pode investir numa aquisição ou em algum sistema que vai te trazer mais escala. A decisão vai ser sempre aqui, ou quase sempre matemática. E em 99% das vezes, ela geralmente vai ser melhor se você investir na empresa. Investir na própria empresa, financeiramente falando, é o melhor investimento. A não ser que a sua empresa perca a capacidade de trazer retorno. Então, estou no caminho certo. Você está no caminho certo. Você está investindo muito bem, inclusive. Está incrível essa experiência que eu estou vendo aqui hoje. O evento está incrível, pessoas muito bacanas. Parabéns e muito obrigado pela recepção também. Fui super bem recebido aqui. Então eu digo que sim, investir em empresa é melhor que você investir na sua pessoa física. Só que em algum momento, esse dinheiro aqui ele vai ser muito abundante. E ele vai começar a transbordar para a sua conta física. E eu aprendi que quanto mais dinheiro na pessoa física, mais difícil é você conciliar o sucesso da sua empresa, porque quando você acaba enriquecendo na pessoa física ou enriquecendo outros sócios na pessoa física, o que eles fazem é abrir mão do foco aqui para tomar decisões com o dinheiro deles na pessoa física. Então, imagina que eu começo a ter muito capital e preciso decidir o que eu vou fazer com esse dinheiro. Putz, agora eu preciso então ter um segurança, então agora eu preciso investir em qual ação? Pô, não sei, agora eu preciso melhorar o imposto de renda, preciso melhorar minha estrutura tributária. Cara, e agora o que eu faço? Eu preciso mudar de casa, mas então agora eu preciso ter mais funcionário. Isso tudo é bom, mas isso daqui tem que ser uma consequência, porque senão isso daqui vai te tirar do foco do que de fato é a sua galinha de ouro, são os ovos da galinha de ouro, que é a sua empresa. Então o foco é sempre a empresa, sempre. Você acredita que o empresário ou empreendedor, ele tem que aprender ele mesmo sobre investimentos, sobre carteiras? Ou o ideal é que se ele é, por exemplo, se eu sou muito boa em desenvolvimento de pessoas, em criação de produtos, em venda. É aconselhável eu contratar alguém para fazer isso? Ou você diz, não, Karine, tira um tempo para aprender a fazer isso, na sua visão? Cada um tem que fazer o que é bom.
Cada um tem que fazer o que é bom. Se você não tem uma aptidão, por exemplo, com investimentos, você tem que aprender o mínimo sobre investimentos, porque é o seu dinheiro. Mas só o mínimo. Depois disso, um profissional vai fazer isso para você. Se você tem muita aptidão e tempo, aí você deve aprender. Porque aí você tem uma capacidade, etc. Agora, se você não tiver expertise nisso, você vai perder seu tempo investindo em algo que não é o seu talento, onde você deveria estar focando no que é o seu talento e pagando alguém para fazer onde você não é muito bom ou você não gosta muito de fazer. Eu acho que cada um nasceu com alguns talentos, a gente precisa descobrir pelo menos alguns deles ou o principal deles para a gente multiplicar. A Bíblia fala para a gente multiplicar o nosso talento. E quando a gente tenta multiplicar o que não é o nosso talento, se a gente multiplicar 1 vezes 2 vai dar 2. Se o seu talento é 1000, você vai multiplicar 1000 vezes 2 vai dar 2000. Então o ganho é muito mais escalável. Então cada um precisa descobrir o seu talento e depois você precisa ir atrás de multiplicar isso. A sua área de não talento é a área onde você vai buscar quem vai resolver esse problema para você, porque essa pessoa vai ser mais eficiente aqui. E se você na sua vida conseguir, de uma forma empreendedora, colocar líderes e as pessoas certas no lugar certo, você vai ter muito mais paz em casa, liberdade e prosperidade. O desafio é esse, escolher as pessoas certas e desenvolvê-las como líderes. Para finalizar, eu quero fazer uma pergunta. Esses anos todos trabalhando com pessoas, com negócios, chegou o momento de você analisar que pessoas chegam a um determinado teto. Por exemplo, eu já vi uma pessoa ficar bilionária e perder tudo. E ela perdeu por questões de mentalidade ou ela perdeu por questão de habilidade? Como é que você... É sempre por mentalidade, né? É sempre por mentalidade, nunca é por habilidade. A pessoa que chega num patamar muito alto, ela dificilmente chega por habilidade. Porque tem pessoas incríveis e que estão aqui embaixo, financeiramente falando. E tem pessoas medianas que estão lá em cima. Então, o que vai te levar lá para cima vai ser o seu comportamento, a sua mentalidade, a sua capacidade de gestão, escala e tudo isso. Só que quando você está lá em cima, não é a sua habilidade que vai te trair. O que vai te trair é a sua ganância. Crenças, padrões. São suas crenças, é a sua arrogância, é a sua falta de humildade, é o seu excesso de risco. O que vai te lascar é a arrogância e a ganância. Nada mais, nada mais. Se você tiver uma família estruturada, nada mais. Se você não tiver uma família estruturada, isso daqui pode ser o que vai te arrastar para baixo. Mas não vai ser a sua habilidade que vai te derrubar. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Maravilha. Muito obrigada. Se você puder compartilhar agora com a nossa audiência que vai assistir esse podcast, ele vai chegar em milhares de pessoas. Que mensagem final você poderia dar para essas pessoas que são empreendedoras, que são empresárias? Eu acho assim, eu tenho certeza. Você é uma pessoa hoje que já cresceu muito e que se desenvolveu em muitas áreas. Por mais que associe o Thiago ao mundo financeiro, eu acredito que isso é apenas uma área que você tem atuado. E hoje nós estamos vivendo uma nova era em negócios, em vida. O mundo está muito complicado para se viver, no sentido assim de comportamentos. Mas também está muito mais... Eu acredito que está mais fácil hoje prosperar, crescer, ter longevidade. Então, se você pudesse hoje falar algo para quem está assistindo, do seu coração mesmo, livre aqui, para a gente poder encerrar, fala aí para as nossas... Assim, o que eu diria hoje para o empreendedor, para o empresário, é o seguinte: provavelmente o seu negócio vai ser disruptado nos próximos 3 anos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Todos os negócios vão ser disruptados nos próximos 3 anos, com raríssimas exceções. Então não ache que só melhorar um pouquinho do que você está fazendo vai ser suficiente para você se manter competitivo. Você precisa entender o que está acontecendo e para onde o mundo está indo. E o mundo está indo para um mercado de tecnologia e inteligência artificial, que se você não se aprofundar nisso, você não vai ficar para trás. Talvez a sua empresa não exista daqui a 3 anos. Então, o grau de escala que o mundo vai atingir é bizarro. O grau de produtividade que uma única pessoa vai fazer em detrimento a o que antes 100 mil pessoas faziam é bizarro. Isso vai acontecer. Então, não fica para trás. E não começa a estudar um pouquinho ou coloca alguém para fazer. Você precisa fazer isso, porque isso vai ser coração e centro na sua empresa. Não importa se você trabalha com pessoas, com mentalidade, se trabalha com dinheiro, com escala, com qualquer coisa. Você precisa se aprofundar nisso, você, e não delegue essa função. Porque isso vai ser coração na sua empresa aqui para frente.
Tiago, muito obrigada. Que Deus te abençoe cada vez mais, que você possa transbordar cada vez mais na vida das pessoas, que você seja muito feliz, vai ser papai. Que Deus te abençoe, filho é bênção, e que você viva os melhores dias da sua vida. Amém. E que agora você vai para o palco da nova era, que Deus possa te usar lá, que toda a tua inteligência possa servir hoje para transformar vidas e transformar negócios. Obrigada. Amém, obrigado, viu?